Houve um tempo em que o estado do Paraná fazia divisa com o Rio Grande do Sul. Os limites da província paranaense, criada em 1853, eram o rio Canoas, a sudeste, as serras do Mar e do Espigão, a leste, o rio Ribeira, a nordeste, o rio Paranapanema, ao norte, os rios Paraná e Pipiri, a oeste, e o rio Uruguai, ao sul. Localidades como Encruzilhada, São Bento do Sul, Lajeadinho, Paraguaçu, Canoinhas, Três Barras, Timbó Grande, Porto União, Curitibanos, Irani, Campos Novos e Chapecó eram paranaenses. A luta sertaneja brasileira mais sangrenta no século XX, conhecida como Guerra do Contestado, ocorreu no estado do Paraná entre 1912 e 1916. As batalhas e lutas desiguais entre caboclos, imigrantes e o exército aconteceram em uma área de 30 mil quilômetros quadrados. Colonizadas pelo governo do Paraná desde 1876 por imigrantes polacos, rutenos e italianos, aquelas terras eram disputadas por poceiros de Palmas e Curitiba. A região maldita do Contestado era povoada também por caingangues, botocudos, choclens e caboclos descendentes da mistura de portugueses e índios. Nas vilas criadas pelos tropeiros curitibanos, que buscavam gado em Viamão para levar a Sorocaba, viviam também extraviados da Revolução Federalista. O Contestado é a história de renegados do sul do Brasil, ainda por revelar. Em 1910, o governo brasileiro concedeu à empresa Brazil Railway Company, subsidiária da Holden Lumber Company, a construção do trecho da ferrovia São Paulo-Rio Grande do Sul no território paranaense. A empresa, criada pelo norte-americano Percival Farquhar, com escassez de mão de obra, recrutou ex-detentos e miseráveis de Santos, Rio de Janeiro e São Paulo para a construção da estrada. Muitos imigrantes, morrendo à míngua nas terras impróprias para o cultivo do centeio e da cevada, também buscaram emprego na Lumber. Vocês foram avisados. Essa terra é minha, e não da estrada de ferro. E nem da Lumber! Fala de macho, hein? Tô aqui desde que me conheço. Meus filhos! Foi nesse cenário de desigualdades e fanatismo religioso que estourou uma guerra desconhecida dos brasileiros. Muito maior que a campanha de Canudos, o Contestado aconteceu no Paraná e só no Paraná, com sua gente e suas mazelas.
Depois da conclusão das obras do trecho paranaense da Estrada de Ferro, São Paulo-Rio Grande, ligando Sengés a Marcelino Ramos, a Companhia de Capital Internacional, Brazil Highway Company, recebeu do governo federal 15 quilômetros de cada lado da ferrovia. O norte-americano Percival Farquhar iniciou a desapropriação de 6.696 quilômetros quadrados de terras, equivalentes a 276.694 alqueires, ocupadas já há muito por poceiros e colonos europeus assentados naquela região paranaense. O governo brasileiro, ao firmar o contrato com a empresa americana, declarou a área devoluta, como se ninguém ocupasse aquelas terras. A outorga da concessão, feita à Brazil Highway Company, contrariava a chamada Lei de Terras de 1850. Mesmo assim, o governo do Paraná reconheceu os direitos da ferrovia. Afonso Alves de Camargo, mesmo no cargo de vice-presidente do Estado do Paraná, atuou como advogado da empresa americana, obtendo a vitória judicial da ferrovia contra os detentores tradicionais das terras da região. Foi companheiro na mesma ação o advogado Nereu Ramos, catarinense, que no futuro seria presidente do Brasil. Os poceiros e imigrantes que viram o direito às terras que ocupavam ser usurpado, juntaram-se aos trabalhadores, demitidos pela ferrovia, e decidiram ouvir a voz do monge José Maria. Também fazendeiros que, por conta da concessão, estavam perdendo terras para o grupo de Farquhar, bem como para os coronéis da região, cerraram fileiras com os revoltosos liderados pelo monge. O resultado foi uma guerra de quase 5 anos, onde morreram muitos paranaenses. No final, o Paraná perdeu 28 mil quilômetros quadrados de seu território. E poderia ter perdido mais, se Afonso Camargo, agora como presidente do Paraná, não tivesse assinado o acordo em 20 de outubro de 1916, submetendo o Estado a maiores danos e perdas. O acórdão do Supremo Tribunal alcançava, em favor de Santa Catarina, as margens do Rio Iguaçu. Em 1910, começaram a ser construídas nas localidades paranaenses de Calmon e Três Barras 2 grandes serrarias da Southern Brazil Lumber and Colonization Company. O filme mudo do cinegrafista Alberto Botelho mostra aspectos da exploração econômica da região. Estas gravações foram feitas em 1922, na Serraria Maior, a de Três Barras. Esta serraria possuía avançada tecnologia para a época e foi por muitos anos a maior da América do Sul. A madeireira ocupava uma área de 60 hectares e chegou a empregar mais de 1.800 operários. O local era quase uma cidade, com 214 casas para diretores e chefes, água encanada, energia elétrica, aquecimento central, uma fábrica de gelo e quadras de tênis. Uma sala de cinema utilizava o 3º projetor cinematográfico trazido para o Brasil. E o hospital construído naquela cidade foi durante algum tempo um dos melhores do Brasil. A Lumber de Três Barras era muito bem guardada por pistoleiros armados, trazidos dos Estados Unidos e que tinham ordem para atirar nos operários descontentes. A ação da empresa foi devastadora.
Toda a madeira extraída foi exportada, não sobrando nenhum pinheiro, embuia, peroba e outras madeiras de lei na região. A empresa norte-americana, comandada por Percival Farquhar, funcionou naquela região de 1910 até a década de 1950. Mas a empresa permaneceu sob o comando de Farquhar somente até 1938, quando foi nacionalizada por Getúlio Vargas. As serrarias da Lumber, com suas devastações de florestas paranaenses, foram determinantes para a explosão da Guerra do Contestado. Campos de Palmas, melhor dizendo, desde 1838 estavam sendo desbravados pelos paulistas e que ali haviam ocupado, portanto, reivindicando aquela terra como parte do território da província de São Paulo. Quase que imediatamente começa uma série de discussões e demandas pelo governo de Santa Catarina, o governo da província de Santa Catarina, demandando também aquele espaço. Mas, em 1853, portanto, quando é feita a emancipação do Paraná, este território da região de Palmas, esse território mais à fronteira, ficou pertencendo, né, ao Paraná. O Estado brasileiro, naquela época, né, acabava cedendo terras a companhias, empresas que construíam estradas de ferro e que desmatavam e que criavam projetos de colonização que acabaria acarretando no deslocamento de populações poceiras que viviam naquela região, e essas populações acabariam entrando em guerra essa que fica conhecida como a questão do contestado. Colocavam a população sem terra frente às forças armadas, ao exército, às forças policiais, a vaqueanos, que acabariam causando, durante 4 anos, uma grande mortandade na região. É estimado que mais de 20 mil pessoas perderam a vida nesse conflito ao longo desses 4 anos, e que se inicia na Batalha do Irani, né, em outubro de 1912, e que se extinguiria em 17 de dezembro, com a tomada do último reduto.